Fala galera, tudo bem com vocês, gente? Eu sou Malu e este é o canal Motivação Fitness. Você é daquelas pessoas que ama café ou ainda gosta de comer uma sobremesa docinha? Então, já parou para se perguntar qual tipo de açúcar é melhor para adoçar o seu café ou a sua sobremesa? Sim, porque hoje existem vários tipos de açúcares. Tem açúcar demerara, mascavo, fit, adoçante, o mel, xilitol, entre tantos outros. Já parou para se perguntar qual é o melhor, qual é o mais saudável? E será que entregam o que prometem, que ser um açúcar mais saudável? É isso que eu vim fazer aqui na casa do nutricionista Felipe Gouveia, para ele responder para nós qual é a melhor opção para adoçar o seu cafezinho, para fazer aquela sobremesa deliciosa. Bora lá saber? Vem! I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything. Fala pessoal, eu sou o nutricionista Felipe. Fui convidado pela Malu aqui do canal Motivação Fitness para falar para vocês um pouquinho mais sobre o açúcar e se há algum benefício para a saúde ou não, qual é o melhor utilizar nas receitas. Então a gente tem que lembrar que o açúcar ele é um produto da indústria, então ele vem lá da cana-de-açúcar ou da beterraba, né? Esse açúcar de mesa tradicional. Então ele é um disacarídeo, né? É um açúcar com duas moléculas diferentes. Então ela vem a sacarose, né? Ela vem da junção, né, da glicose com a frutose. Então, sendo bem direto aqui, não tem benefício para a saúde. Não há necessidade de utilizar açúcar. Ele é um alimento de caloria vazia, basicamente. Então, principalmente se pegar o açúcar refinado, né? Então, o que acontece, né? Tem vários tipos de açúcar. A gente começa lá pelo açúcar mascavo, que seria o mais bruto, né? Que passou por um processo mínimo de refinamento. Então, ele tem realmente mais minerais, mais alguns teores até antioxidante. Só que a gente tem que lembrar que ele não é um alimento fonte para isso, porque a quantidade que a gente coloca na receita em alguma coisa é mínima. Então, não faz sentido você consumir esse alimento pensando nos benefícios. Então, talvez utilizar em uma receita fica menos pior você utilizar um mascavo ou um demerara, que já passou por um processo de refinamento um pouquinho maior que o mascavo, só que ele ainda assim é melhor que o refinado, né? O refinado passou por vários processos de refino ali, inclusive passa por alguns processos químicos, né? Que para ficar branquinho desse jeito. Então já não é tão interessante assim. E como eu disse, é um carboidrato simples, de caloria vazia, que vai elevar a glicemia. E a gente tem que lembrar que toda essa hora que fica várias elevações da glicemia ao longo do dia, ela vai causar problemas. E às vezes o problema não é nem o açúcar de adição que você coloca no café, dependendo do tanto de café que você toma por dia, claro. Mas sim aqueles alimentos industrializados que vêm com as altas concentrações de açúcar nos alimentos. Às vezes até alimentos que a gente nem imagina, como por exemplo o ketchup, né? Que não é um alimento doce, mas que tem açúcar na sua composição. E às vezes vem com vários tipos de açúcar diferentes, com outros nomes que acabam confundindo a gente. Daí, né, pensando nessa onda fit, a indústria veio lá, muito inteligente, e lançou o açúcar fitness. Só que a gente olha aqui o açúcar fitness, é muito importante olhar a lista de ingredientes. A gente vê lá sacarose, como eu falei para vocês, é o açúcar simples. E o segundo ingrediente aqui da lista de ingredientes é o edulcorante sucralose. Então, o que ele é? Ele é 50% sacarose, um açúcar branco normal, refinado, e 50% sucralose, 50% adoçante. Então, não tem nada de benéfico, ele vai ter menos calorias, tá? Mas ele vai levar a glicemia igual, ele vai continuar sendo um problema. Vai realçar o sabor dos alimentos, né? E essa semana, inclusive, né, saiu uma resolução da OMS falando sobre os riscos de se utilizar os adoçantes artificiais para a saúde, que não há benefícios para quem busca emagrecimento, para quem busca longevidade e qualidade de vida. Porque os adoçantes artificiais, eles são produtos estranhos para o nosso corpo. Então, nosso organismo não entende aquilo como um alimento. Então, chega lá no intestino, sofre diversas reações e acaba, às vezes, aumentando a população, digamos assim, né, das nossas bactérias ruins, as bactérias causadoras de doença. E o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele entende que lá como um alimento doce. Então, ele vai meio que viciar também a sua papila gustativa. Então, ele caiu na boca ali já, nossas papilas gustativas vão entender aquilo como alimento doce, vai dar aquele prazer momentâneo, né, porque libera dopamina. Só que mesmo assim,
você vai fazer com que você busque por mais alimentos doces ao longo do dia. Então, quando a gente fala em mudança de hábitos, né, não é legal que você passe o dia inteiro comendo doces. Daí tem outros tipos de adoçantes, né? Aqui, na verdade, a gente tem que é a sucralose, que é o mesmo que tem aqui no tal do açúcar fit, que também é adoçante artificial, não tem benefício. E tem outros, né, adoçantes artificiais que também não é legal, não se recomenda o uso. Daí tem a estévia, o xilitol, que a gente tem aqui o exemplo, que são adoçantes naturais, né? Na verdade, eles são produtos diferentes. Só que é a mesma coisa, aqui já não tem tanto risco para a saúde assim. Só que é a mesma coisa, vicia o paladar, né? Você vai estar querendo sempre buscar coisas doces para você estar consumindo ao longo do dia. O xilitol, ele é um tipo de carboidrato que às vezes é fermentativo. Então, algumas pessoas podem sentir um certo incômodo ao consumir o xilitol, porque como ele é fermentativo, né? Ele pode causar gases, distensão abdominal, dores ali no intestino. Às vezes a pessoa até nem sabe por que ela está sentindo aquelas dores, né? Ainda mais se você pega esses produtos da indústria, né? Esses alimentos tidos como fit, e essa mistura de várias coisas que causam esse desconforto. Principalmente pessoas que têm problema de síndrome do intestino irritável. Daí a estévia seria talvez assim o que causa menos malefícios, assim, de questão de estufamento. Só que daí ele tem um gosto, né? Um sabor residual talvez não tão agradável para algumas pessoas. Outros alimentos que acabam sendo utilizados para adoçar, a gente tem aqui o mel, o melado de cana, que tem também benefícios, né? Não passa por processo de refinamento. A gente tem que lembrar que o mel lá vem das flores, né? Então passa pelo processo lá da abelha. Só que ele também é um tipo de carboidrato refinado, simples. Então ele vai elevar a glicemia igual. Então a gente não é só para diabéticos, né? O problema da elevação da glicemia. Pense, a pessoa que quer emagrecer, está toda hora elevando a glicemia, ela está ativando algumas proteínas ali sinalizadoras que está relacionado com ganho de peso. Então, mesmo assim, não tem tanto benefício assim. O que eu recomendo, né? Qual que é o ideal? Digamos, a pessoa está acostumada a usar só o refinado. Ela quer fazer o desmame do açúcar. Nunca parar de usar de uma vez, porque, pensa, a pessoa 30, 40, 50 anos ali consumindo alimentos adoçados, né? De maneira artificial. Então, ela não vai conseguir parar de uma vez. Então, talvez passa do açúcar refinado, passa pro demerara. Tem o açúcar cristal também, que daí já passou por um processo de refino maior. Não tem benefício também. Então, talvez vai lá pro demerara, depois vai pro açúcar mascavo, até que o paladar vai se acostumando com aquela redução do doce. Porque como ele passou por um processo menor de refino, ele tem um poder de adocicar menor do que o açúcar refinado. Daí tem pessoas que vai usar o mel, tem pessoas que vai usar o melado, digo até por experiência própria. Eu era acostumado a tomar um café docinho com esse açúcar tradicional. E fui reduzindo por demerara, fui pro mascavo, depois fui pro mel. Hoje eu não consigo adoçar de jeito nenhum. E é um processo que leva meses, né? Então, tem que tomar cuidado também, que eu tenho muito medo nessas receitas fitness, né? Porque a pessoa que às vezes acredita que só porque está usando um açúcar orgânico, ou um açúcar demerara, um açúcar mascavo, posso consumir à vontade. Não, tem que ter muita cautela. Então, assim, não é que não pode consumir, mas consuma com consciência. Saiba que você está consumindo açúcar e vai elevar o açúcar do seu sangue lá da mesma forma do que o açúcar refinado. Então, assim, não há recomendação de açúcar para nenhum tipo de população, nenhum tipo de pessoa. A não ser, talvez, um atleta de alta performance durante a atividade física, né? Um ciclista, um maratonista, um nadador, que precisa desse açúcar rápido no sangue, né? Porque ele vai precisar de energia rápida. Então seria talvez o único momento ideal para consumir esse tipo de alimento. Pessoal, bateu aquela dúvida, não sabe o que utilizar para adoçar? Evite usar o adoçante. Ainda acho melhor até mesmo o açúcar. Mas, se for açúcar mascavo, melhor ainda, porque ele passa por menor processo de refino. Mas quanto menos utilizar, melhor. Muito obrigado, até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Agora não tem mais desculpa para você errar na escolha do seu açúcar ou da forma de adoçar o seu café, a sua sobremesa. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, indicar este vídeo para um amigo, para uma amiga, deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu te encontro numa próxima produção aqui do canal Motivação Fitness. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Tiozinho invocou comigo. Já tá gravando? Não? Que promete? Será que o açúcar errado? É só pra aquecer. Oi? O meu amigo mora aqui. Felipe, quer pão? Quer comprar pão? Um beijo e até o próximo. Não. Eu tô apresentando risco, né?